Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente para mais uma aula de Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a aula de número 9, que diz assim: para que teologia? Fala um pouco a respeito do labor teológico no decorrer da história. Qual o objetivo de nós estudarmos essa lição? Bom, primeiro é conhecer um pouco da história da teologia cristã em alguns momentos cruciais da história da igreja. Também nós vamos apreciar, analisar os esforços dos mestres cristãos dos passados, que nos legaram uma vasta herança doutrinária. E nós também vamos, com esse aprendizado, nos dispor a responder aos desafios colocados à fé em seu próprio contexto, ou seja, dentro do contexto atual que nós vivemos, aprendendo com aqueles do passado que, dentro do seu próprio contexto, também responderam a esses desafios e esses questionamentos. Então, esses são os objetivos, né? Vamos iniciar lendo o nosso texto base, que está lá em Efésios, capítulo 4, de 11 a 14, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar. Ó Pai querido, nós pedimos a Tua direção para essa aula, Pai, que nós realmente possamos aprender mais da Tua palavra, Pai, a fim de que nós possamos realmente nos aperfeiçoar cada vez mais e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Pedimos a Tua direção para que realmente isso aconteça. Isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como introdução, então, nós temos aqui, nós como cristãos somos frequentemente desafiados a dar razão da nossa fé. Nós já falamos isso em outras aulas, né? Por isso que nós estudamos teologia, porque isso nos ajuda realmente a dar explicações de muitos pontos a respeito dos quais nós somos questionados. Então, quem nunca foi desafiado, quem nunca recebeu uma pergunta de um amigo, de um colega, no trabalho, na escola, sempre, e às vezes em locais públicos, né, em ambientes muitas vezes hostis, como por exemplo uma faculdade, mas todos nós, de alguma forma ou em algum momento, já fomos desafiados a responder a questionamentos que muitas vezes nós não estávamos preparados para isso. A história registra que em cada época os cristãos tradicionalmente respondiam a essas questões, né, quando eles eram chamados a explicar naquilo que eles criam. E a teologia os ajudavam nessa tarefa. Para isso, então, nós vamos estudar utilizando 4 pontos. O primeiro deles, a teologia para defender a fé. Nós vamos ter aí a resposta patrística para nos ajudar. Teologia para definir a fé, teologia para corrigir a fé, e o 4º ponto é a teologia para despertar a fé. Então, o nosso primeiro ponto, teologia é para defender a fé, a resposta patrística. O período patrístico foi o período que compreendeu os 5 primeiros séculos da igreja cristã. O patrístico vem do termo pai. Pai aqui no sentido de autoridade, aqueles que lideraram a igreja após a morte dos apóstolos. Então houve uma liderança que assumiu, né, a igreja, e eles foram conhecidos como pais da igreja, né? E nós temos também, a gente já falou um pouquinho a respeito dos pais apóstolos, que muitas vezes não eram homens, mas eram literaturas, eram escritos a respeito do Evangelho, que direcionavam a igreja, né, no caminho que ela deveria andar. Então esse é o período patrístico. A maioria dos escritos da primeira geração pós-apostólica de cristão eram compostas de textos pastorais com exortações, instruções práticas e citações das Escrituras. E curiosamente, havia um grupo que estava mais preparado ou estava mais disposto a responder aqueles que, dentro do Império Romano, por não compreenderem bem essa nova religião que surgia, né, o cristianismo, eles acabavam mistificando muito a nossa religião.
Para vocês terem uma ideia, o historiador Justo Gonzalez dizia, por exemplo, que os cristãos se reuniam para comer carne humana e beber sangue. Então essa má compreensão do que era a ceia do Senhor fazia com que quem olhasse de fora a igreja achasse que os cristãos eram canibais, porque comiam a hóstia como sendo o corpo de Cristo e tomavam o vinho como sendo o sangue dele. Então eles não entendiam esse simbolismo e eles achavam que havia então esse canibalismo, comer carne humana, beber sangue. Além de eles acusarem os cristãos de casarem com irmãos casando com irmãs, né, eles não entendiam que não havia esse entendimento a respeito do irmão em Cristo, da irmã em Cristo, casarem entre si, né? Então havia toda uma confusão. Um outro grupo de defensores da fé combatia o inimigo interno, né? Ou seja, os hereges, né? Eram aquelas heresias que estavam permeando a igreja, que estavam penetrando a igreja, né? Um deles, por exemplo, foi Irineu de Leão, que escreveu contra o gnosticismo, demonstrando a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento não era mais o mesmo Deus do Novo Testamento, que era chamado de Pai. Eles achavam que era impossível que aquele Deus todo-poderoso do Antigo Testamento fosse o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, esse Irineu de Leão, ele defendeu a nossa fé exatamente nesse ponto aí. Houve outros também, outros combatentes de hereges, por exemplo, Tertuliano, Clemente e Orígenes, além de Atanásio, que lutaram contra o arianismo e o seu ensino de que Jesus não era Deus, mas uma criatura, a criatura principal dentre todas as outras. Então eles não criam na Santíssima Trindade. Isso aí foi conhecido como arianismo, e esse arianismo foi então combatido por esses teólogos, né? No quinto século, por exemplo, Agostinho de Hipona foi o grande defensor da fé cristã contra o pelagianismo, que negava o pecado original e a necessidade da graça para a salvação, né? Agostinho de Hipona, então, ele fala que a graça era suficiente para a salvação, né? Isso depois foi desenvolvido de uma maneira bem melhor pelos reformadores, que beberam na fonte de Agostinho de Hipona. Tanto Lutero quanto Calvino beberam nessa fonte aí, mas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso um pouquinho mais para frente. Então esses homens, atendendo corajosamente a convocação do apóstolo Pedro, então esses primeiros teólogos aí, eles estavam preocupados em apresentar a razão de sua fé àqueles que os perseguiam e desprezavam, bem como os que procuravam distorcer o ensino cristão. Então eles respondiam tanto àqueles que desprezavam, que eram aqueles que achavam, não, isso daí não, esse negócio de comer carne humana, beber sangue, casar com um irmão, né? Isso não é comigo. Então eles davam respostas, bem como aqueles que também respondiam àquelas heresias que estavam penetrando a igreja. Então estavam respondendo, aí estavam tomando aí a passagem de Pedro, né, que lá em 1 de Pedro 3,15, que diz: antes santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparados a responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Então esses primeiros teólogos, eles faziam isso muito bem. Aí então a gente entra no segundo ponto, que é a teologia para definir a fé, que é a resposta escolástica, né? Houve um período, esse período patrístico foi o período inicial da igreja, nos primeiros 3, 4, 5 séculos, e depois houve o período escolástico, né? Um período onde houve um maior embate dentro das academias, né? Dentro dos seminários de teologia. O período escolástico corresponde exatamente ao período medieval. Só lembrando a vocês que o período medieval se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras, né? E o período medieval vai se encerrar 1000 anos depois com a queda do Império Romano do Oriente, com a invasão de Constantinopla. Então quem estudou história, que lembra, quem gosta de história deve lembrar que o período medieval então teve início com a queda do Império do Ocidente e seu final com a queda do Império do Oriente. Então, nesse período de 1000 anos foi um período escolástico, em que houve uma grande desenvolvimento da teologia cristã. E uma das características desse período é a tendência da controvérsia sobre detalhes doutrinários dentro da própria igreja. Então houve calorosos debates acadêmicos, fundamentados em infindáveis citações de teólogos anteriores.
Por exemplo, houve uma disputa entre os que defendiam que o Cristo encarnado teria apenas uma natureza, a divina, que eram conhecidos como os monofisitas, e os que entendiam que ele mantinha as duas naturezas, os diofisistas, né? Outro debate foi se Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, ou se apenas determinou a salvação e condenação conforme previu quem creria ou rejeitaria o Evangelho. Então, esses eram temas difíceis, né, que eram debatidos, né, exaustivamente dentro das academias. Por isso, período escolástico. O escolasticismo tem a ver com o ensino, né, com o período de ensino. Então, houve esse aumento esse aprofundamento dentro das academias, exatamente objetivando a responder a esse tipo de dúvidas que iam surgindo, né, dentro da igreja. Ainda havia a questão da presença real de Cristo na Santa Ceia, foi alvo de contestação acirrada. Alguns ensinando que era simbólica, a maioria entendendo que o pão e o vinho se tornavam realmente a carne e sangue do Salvador. Lembrando que dentro desse período ainda havia o domínio da Igreja Católica do Ocidente, né? A Igreja Católica Romana, que entendia que havia a transubstanciação, ou seja, que a hóstia realmente se tornava a carne de Cristo e o vinho realmente se tornava o sangue de Cristo. Tanto é que quando se comemora, né, os católicos comemoram, né, o Corpus Christi, é exatamente isso, né, porque houve um padre que pediu uma prova a Deus de que realmente isso acontecia, se havia realmente essa transubstanciação. Então, durante uma peregrinação, ele orou, rezou a Deus pedindo para que isso fosse, de algum modo, esclarecido para ele. E conta a tradição de que a hóstia que estava na mão dele se tornou numa carne. E essa carne, segundo a tradição, ou segundo dizem até hoje, está lá no Vaticano, né? Não apodreceu até hoje, ela existe até hoje. Se isso é verdade, eu não sei, porque é uma tradição, isso não tem como comprovar, né? E também isso não faz parte da Bíblia. E exatamente para corrigir esse tipo de situações, é que então nós vamos entrar no terceiro ponto, que é a teologia para corrigir a fé, ou seja, a resposta protestante. Inicialmente os reformadores eles não queriam se desligar, se desvencilhar da Igreja Católica, eles queriam corrigir a Igreja dos seus desvios doutrinários, né? Como a cobrança de indulgência, principalmente, que levou Lutero a escrever as suas 95 teses. Então, Martinho Lutero, Eurico Zwingli, Martin Bucer, João Calvino e Felipe Melanchthon, entre outros, entendiam que a sua tarefa era simplesmente corrigir esses desvios da doutrina e as práticas que eles enxergavam no cristianismo de sua época. Em sua luta, todos eles reconheciam primariamente a Escritura, sendo somente ela, por isso que o lema sola Escritura era muito importante, muito forte dentro do período dos reformadores. E somente ela poderia indicar o caminho de volta ao verdadeiro Evangelho. Mas isso não significava que rejeitavam todo o trabalho doutrinário registrado ou que foi realizado até então. Pelo contrário, apoiavam seu trabalho exegético de interpretação bíblica com inúmeras citações dos pais, né, apóstolos, né, principalmente Agostinho de Hipona, né, que era amado pelos protestantes e também amado pelos católicos. Só que cada um buscando aquilo que, né, os protestantes buscando aquilo que Agostinho de Hipona retirou da palavra de Deus, porque lembram do lema sola Escritura, e os católicos, né, buscando aquilo que interessava para eles. Lutero e Calvino viam-se como herdeiros da teologia da salvação pela graça de Agostinho, né, que combateu o pelagianismo exatamente falando a respeito da graça da salvação e não necessariamente das obras, né. O pelagianismo entendia que havia sim a necessidade de obras para a salvação. Isso foi combatido tanto por Agostinho como também pelos reformadores, Lutero e Calvino principalmente. Os reformadores eles escreveram bastante contra radicais também, que Lutero chamava de entusiastas, que reivindicavam assim uma revelação do Espírito direta e independente daquela encontrada na Bíblia. Então, mesmo dentro da Reforma, houve aqueles que estavam tentando escapar um pouco da sola Escritura e começou a surgir algumas novidades. Isso foi duramente combatido aí por Lutero, por Calvino, né? Houve algumas disputas internas, né, entre o próprio Lutero e Zwingli a respeito da ceia, né, consubstanciação, ou se a ceia só era uma forma memorial de se lembrar de Cristo, né? É nesse período, né, no período da Reforma, que surgem diversos catecismos. Nós falamos muito a respeito disso, falamos a respeito da Confissão de Fé da Guanabara e outras confissões que foram surgindo
nesse período. E finalizando, fechando, né, só para a gente fechar esse terceiro ponto, esses teólogos levaram a sério sua missão de ensinar ao povo de Deus as verdades da palavra como verdadeiros mestres espirituais, lutaram contra o erro e expuseram a verdade do Senhor, visando o aperfeiçoamento e amadurecimento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, conforme nós lemos no nosso texto base. E aí a gente entra no nosso quarto ponto, que é a teologia para despertar a fé, ou seja, a resposta pietista. Então, como nós mencionamos no período posterior à Reforma, que foi marcado por um grande desenvolvimento da teologia protestante. Então, conforme os teólogos tentavam registrar com o máximo de detalhamento e clareza a doutrina protestante, então, à medida que isso acontecia, houve uma espécie de endurecimento, né? Parece que a razão estava mais presente, né? Então, não havia, assim, por exemplo, uma piedade, um amor pelas almas, né? E isso daí, então, isso foi corrigido, né? Esse despertar da fé do pietismo foi exatamente para fazer isso, né? Então, havia uma reação a essa ortodoxia da Reforma Protestante, que eles entendiam que era um pouco estéril. Então foi surgindo uma ênfase renovada na piedade pessoal. Então, embora esses movimentos tomassem formas particulares em cada país, eles estavam conectados por um sentimento de que a fé cristã é muito mais vital do que as investigações de teólogos escolásticos ou das especulações de filósofos. Então, mais do que era tratado dentro das academias, o mais importante era a vida devocional do cristão, né? Aquele pastor que cuidava das suas ovelhas com muito amor, né? Suprindo as necessidades espirituais, mas também as necessidades temporais do seu rebanho. O pastor luterano, por exemplo, Felipe Jacó Spinner, em sua obra Pia Desideria, que tem o nome a tradução é Desejos Piedosos, indicou que o caminho para revitalizar a piedade cristã, que no entendimento deles era estéril, passava pelo estudo da Bíblia em pequenos grupos, pela maior participação dos leigos, por um cristianismo mais prático, pela ênfase na vida devocional nos estudantes de teologia, por uma pregação que visasse mais a transformação do homem que a beleza retórica. O pietismo iniciado por ele enfatizava tanto a experiência pessoal com Deus, que parecia menosprezar a igreja institucional e sua doutrina. Então, influenciado por eles, por esses pensamentos, o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf iniciou um movimento chamado Movimento dos Moravianos, que insistiram na primazia da vida devocional e moral sobre as formulações teológicas. Essa vida devocional era centrada na contemplação de Cristo em seu sofrimento na cruz, onde diziam encontrar toda a teologia de que necessitavam. Foi um encontro com os moravianos que influenciou John Wesley a criar o famoso Clube dos Santos, em que ele se reunia ali com outros estudantes de teologia, dentre eles George Whitefield, né, um dos mais famosos, um pastor luterano muito famoso, muito conhecido na sua época, né, conhecido até hoje, estudado até hoje. Charles Wesley, que era irmão de John Wesley, que também, né, participou desse chamado Grupo dos Santos, entre outros estudantes, né. E eles eram muito metódicos, né, com relação ao horário, aos encontros, os locais de encontros para estudar a palavra de Deus, para orarem, né, e por isso mesmo que eles foram conhecidos como metodistas. Então, não foi John Wesley que fundou o metodismo, mas a partir da visão externa de como eles agiam, é que surgiu então esse movimento metodista, a igreja metodista, a partir então de John Wesley. Apesar de não ser o seu fundador, foi o inspirador para a fundação da igreja metodista. A teologia prática desses líderes foi importante para lembrar à igreja que a teologia não pode ser separada do amor e obediência a ele, e que o verdadeiro conhecimento de Deus necessariamente transforma a vida. Quer ver uma coisa? Vamos lá em Marcos 12, capítulo 12, versículo 30. São algumas passagens que falam a respeito disso aí. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Lembrando que Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, 12:30, que diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É o resumo, né, da lei, né? Então ele fala a respeito do amor, né? Amor ao próximo, amor a Deus, né?
todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Outro texto, Neemias 8, de 9 a 12. Vamos lá em Neemias. Neemias. Vamos lá, estou chegando. Neemias, peraí, só um minutinho pessoal, já estou chegando, às vezes a gente dá um pouquinho, vamos lá, vamos para o Jó, vamos voltar um pouquinho, Esther, Neemias 8, de 9, capítulo 8, de 9 a 12, que diz: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, me disseram: este é o dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai. Disse-lhes mais: ide, comei carne, tomai, bebei doce, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é dia santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer e beber, e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicadas. Então, o entendimento da palavra é exatamente no sentido de que eles deveriam compartilhar aquilo que eles possuíam, né? Nessa passagem a gente fica claro isso daí. Pessoal, concluindo, na sua história a Igreja de Cristo passou por diversas fases, desafios e situações. Para cada momento, o Senhor da Igreja levantou homens que serviram ao povo de Deus com a sua mente e coração, protegendo, aprofundando, expondo e aplicando as doutrinas cristãs. Em todas as épocas, a boa teologia sempre serviu e servirá para defender, definir, corrigir e despertar a fé. Por isso é importantíssimo que nós busquemos, né, a teologia nesse sentido, sempre à luz das Escrituras. Como aplicação, você já teve a sua fé atacada por alguém? E se já teve, como foi? Você conseguiu fazer uma defesa satisfatória da sua fé? Você já tem conhecimento suficiente para você responder a esses desafios, a esses questionamentos? Se não, por que isso aconteceu? Então, se você tiver a oportunidade, entre no grupo da nossa classe, coloque lá um testemunhos do que, se você já passou por essa situação, compartilhe, porque é uma forma, trocando esse tipo de experiência, de repente é uma forma de uma pessoa que ainda não passou ou vai passar por essa situação, você vai estar então ajudando esse teu irmão a responder a esses questionamentos, né? Tá bom, pessoal? Então, busquem bater um papo, conversar entre vocês, já que a gente não está numa aula presencial, porque seria interessante até a gente fazer esse debate na classe. Mas como isso não é possível no momento, vamos usar o que a gente tem em mãos, né, os instrumentos que nós temos em mãos, que são o WhatsApp, né, e e-mail, né, e outras formas que vocês acharem aí, e vamos trocar experiências nesse sentido, porque vale a pena. Né? Um outro momento interessante é participar desse curso de evangelismo, que nós vamos ter logo mais aí, que vai preparar as pessoas para o evangelismo local, né? E é importante, porque certamente dentro desse curso deve haver orientações, instruções de como responder a questões que são levantadas, né? Porque quando você vai levar a palavra de Deus, certamente isso pode levantar questões, pessoas que passam por determinadas situações e não compreendem porque estão passando por aquela situação, e vão pedir resposta para vocês. E aí, como é que você vai fazer? Vai ficar um grilinho lá? Um clique? Não. Tem que responder, tem que estar pronto para responder a isso. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Okay? Vamos encerrar a aula de hoje, nós vamos ter uma oração em seguida. Então, que Deus abençoe a todos. Meditem nessa passagem que nós estudamos, né? A respeito de que o próprio Deus é que levanta aqueles que vão realmente nos levar ao aperfeiçoamento, né? A perfeita varonilidade, ou seja,
o amadurecimento da nossa fé, até que nós cheguemos à estatura de Cristo. Olha que legal, hein? Chegar à estatura de Cristo, isso realmente é maravilhoso, né? Isso certamente de uma maneira plena isso vai acontecer na glória, né? Mas a gente pode experimentar ainda um pleno conhecimento, uma intimidade com Deus, buscando conhecê-lo através da sua revelação, através da sua palavra. Tchau, pessoal, um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir.